Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta sexta-feira, dia 17 de março, com a Liga dos Campeões da CONCACAF, onde temos a equipe do Conton Sport dos Camarões enfrentando a equipe do Al Ahly do Egito. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Conton Sport, ela perdeu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Ahly, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No atual momento da Liga dos Campeões, a equipe do Conton Sport é a quarta colocada do grupo B com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Al Ahly é a terceira colocada do grupo B com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Al Ahly para vencer. Campeonato irlandês da primeira divisão, temos a equipe do Cork City enfrentando a equipe do Shelbourne. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cork City, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shelbourne, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento do campeonato irlandês, a equipe do Cork City é a sexta colocada com 5 pontos ganhos. E a equipe do Shelbourne é a sétima colocada, também com 5 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram 5 vezes, sendo que houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Shelbourne. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Ainda no campeonato irlandês, temos a equipe do Shamrock Rovers enfrentando a equipe do Patricks. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shamrock Rovers, ela perdeu 1 e empatou 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Patricks, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No atual momento do campeonato irlandês, a equipe do Shamrock Rovers é a oitava colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Patricks é a nona colocada, também com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Superliga da Turquia, temos a equipe do Kayserispor enfrentando a equipe do Galatasaray. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kayserispor, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato turco, a equipe do Kayserispor é a oitava colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray é a primeira colocada com 60 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Galatasaray para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Sassuolo enfrentando a equipe do Spezia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spezia, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Sassuolo é a 13ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Spezia é a 17ª colocada com 24 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Sassuolo, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Spezia. Melhor opção para esse novo confronto, casa Sassuolo para vencer. Liga dos Campeões CONCACAF, temos a equipe do Belouizdad da Argélia enfrentando a equipe do Zamalek do Egito. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Belouizdad, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento da Liga dos Campeões do CONCACAF, a equipe do Belouizdad é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Zamalek é a terceira colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Pela primeira divisão da Bélgica, temos a equipe do Chancellersburg enfrentando a equipe do Genk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chancellersburg, ela empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, ela perdeu 2,
empatou 2 e venceu 1. No atual momento do Campeonato da Bélgica, a equipe do Chancellersbrugge é a oitava colocada, com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Genk é a primeira colocada, com 67 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Genk. Melhor opção para esse novo encontro: empate fora. Campeonato irlandês, temos a equipe do Derry City enfrentando a equipe do Sligo Rovers. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Derry City, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sligo Rovers, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato irlandês, a equipe do Derry City é a segunda colocada, com 11 pontos ganhos. Já a equipe dos Sligo Rovers é a quarta colocada, com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Derry City para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Atalanta enfrentando a equipe do Empoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Empoli, ela empatou 2 e perdeu 3. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Atalanta é a sexta colocada, com 42 pontos ganhos. E a equipe do Empoli é a 14ª colocada, com 28 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que foram 2 vitórias para a equipe do Atalanta, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Empoli. Melhor opção para esse confronto: casa, Atalanta para vencer. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Valladolid enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Valladolid, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela perdeu 4 e empatou 1. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Real Valladolid é a 14ª colocada, com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Bilbao é a 9ª colocada, com 33 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram 5 vezes, sendo que houve 1 vitória para a equipe do Real Valladolid, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Atlético de Bilbao. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato francês, temos a equipe do Lyon enfrentando a equipe do Nantes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nantes, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Lyon é a 10ª colocada, com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Nantes é a 14ª colocada, com 29 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo 4 vitórias para a equipe do Lyon e 1 empate. Melhor opção para esse confronto: casa, Lyon para vencer. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Nottingham enfrentando a equipe do Newcastle. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Nottingham é a 14ª colocada, com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Newcastle é a 5ª colocada, com 44 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que 3 vitórias ficou para a equipe do Nottingham e 2 vitórias ficou para a equipe do Newcastle. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Pronto com as seguintes sugestões: Konyaspor vs Galatasaray, fora, Galatasaray para vencer.
Cotton Sport versus Al-Ahly, fora. Al-Ahly para vencer. Sassuolo versus Spezia, casa. Sassuolo para vencer. Atalanta versus Empoli, casa. Atalanta para vencer. Nottingham versus Newcastle, partida acima de 1,5. Lyon versus Nantes, casa. Lyon para vencer. Real Valladolid versus Atlético de Bilbao, empate fora.